Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos pensadores mais influentes e também mais desafiadores do século XX, Martin Heidegger. A filosofia dele nos força a encarar as perguntas mais básicas da vida, começando por uma que, segundo ele, a própria filosofia tinha esquecido completamente. Olha só o nosso roteiro para essa jornada. A gente começa com a tal pergunta que era uma obsessão para ele, depois explora como ele enxergava a existência humana e, por fim, como tudo isso leva a uma crítica bem forte do nosso mundo de hoje. Então, para começar, a gente precisa entender que toda a filosofia do Heidegger gira em torno de um único e grande mistério. Uma pergunta que, na visão dele, a filosofia ocidental deixou para trás logo no seu nascimento. E que pergunta é essa? Bom, é esta aqui. O que significa ser? Parece simples, né? Quase boba. Mas para Heidegger, essa é a questão mais profunda de todas e, ao mesmo tempo, a mais ignorada. A sacada dele é a seguinte: desde os gregos antigos, como Platão e Aristóteles, a filosofia se ocupou em estudar os entes, ou seja, as coisas que existem, árvores, pessoas, planetas, mas ela esqueceu de perguntar sobre o ser, com um S maiúsculo, sobre o que é o próprio ato de existir, que todas essas coisas têm em comum. Ok, se a gente quer investigar o ser, por onde começar? Heidegger diz que o ponto de partida tem que ser o único ser que existe que pode fazer essa pergunta. O único ser para quem a própria existência é um problema, o ser humano. E para isso, ele cria um termo todo especial, Dasein. Traduzindo literalmente do alemão, seria algo como ser aí. Não é só o ser humano como um bicho, um corpo. É a existência consciente, que foi, de certa forma, lançada no mundo. E é aqui que ele vira o jogo numa das ideias mais tradicionais da filosofia. Sabe aquela imagem do pensador isolado, uma mente pura observando o mundo de fora, como se fosse um filme? Para Heidegger, isso está completamente errado. Na verdade, a nossa condição fundamental é a de ser no mundo. A gente não é espectador, a gente é participante. A gente está sempre, desde o início, envolvido com as coisas, usando ferramentas, tendo projetos, lidando com o que aparece. O famoso exemplo do martelo deixa isso bem claro. A gente pode pegar um martelo e analisá-lo, descrever o material, o peso, o formato, mas quando a gente está usando o martelo para pregar algo, a gente não pensa nele, ele quase some, vira uma extensão da nossa mão. O ser do martelo, o significado dele, só aparece de verdade na ação, no uso prático. Beleza. Então, partindo dessa ideia de que a gente está sempre envolvido no mundo, Heidegger diz que existe uma escolha fundamental sobre como viver. Basicamente, dois caminhos possíveis. De um lado, tem a existência inautêntica. É quando a gente vive no piloto automático. A gente faz o que se faz, fala o que se fala, pensa o que se pensa. Heidegger chama isso de viver no mundo do eles. A nossa individualidade meio que se dissolve na multidão. Do outro lado, tem a existência autêntica. É quando a gente acorda para a nossa liberdade, assume a bronca pelas nossas escolhas e tenta construir um caminho próprio. Tá, mas o que faz a gente acordar para a vida? O que pode tirar alguém desse modo inautêntico e mostrar que existe outra possibilidade? Heidegger aponta para duas experiências bem humanas e bem profundas. A primeira é a angústia. E olha, é muito importante não confundir angústia com medo. O medo tem sempre um objeto. Medo de aranha, medo de falar em público. A angústia para o Heidegger não tem objeto. É aquela sensação estranha de que o chão sumiu, de que o mundo que parecia tão sólido e certo pode não ser nada disso. É nesse momento de vertigem que a gente percebe, uau, sou eu que tenho que dar um sentido para isso tudo. A segunda experiência é a consciência da morte. E calma, isso não é para ser algo deprimente. Ser para a morte significa reconhecer que a morte é a única certeza e a coisa mais pessoal que existe. Ninguém pode morrer no lugar de outra pessoa. Encarar de frente essa finitude dá um senso de urgência para a vida. Faz a gente perguntar, se o tempo é curto, o que realmente importa? Agora, com essa base sobre a autenticidade, vamos ver como Heidegger usou tudo isso para fazer uma crítica bem forte do nosso mundo moderno, e especialmente do mundo dominado pela tecnologia. Ele percebeu que, na nossa era, a gente desenvolveu um jeito de olhar para o mundo que ele chamou de Gestell, ou enquadramento. É uma mentalidade que transforma tudo, absolutamente tudo, num recurso. Algo que está aí, disponível para ser medido, controlado, otimizado e usado. E o perigo disso é enorme. Pensa numa floresta. Com toda a sua complexidade, seu mistério, sobre esse olhar tecnológico, ela vira o quê? Vira um estoque de madeira, um recurso a ser explorado. A mesma coisa com o rio.
A força da natureza, a beleza, tudo isso é deixado de lado. O rio é enquadrado como um potencial de megawatts. Vira uma fonte de energia que precisa ser represada e controlada. E talvez o mais assustador, isso acontece com a gente também. O ser humano vira recurso humano. As pessoas são vistas como força de trabalho, peças numa engrenagem, avaliadas pela sua produtividade. Para Heidegger, quando tudo vira recurso, a gente perde a chance de ter uma relação mais profunda, mais autêntica com o mundo. E qual seria a saída para isso? Bom, para Heidegger, uma pista importante está na linguagem, mas não em qualquer linguagem. Ele diz que a linguagem é a casa do ser, especialmente a linguagem da poesia. É ali que o sentido das coisas pode se revelar de um jeito que a visão puramente técnica nunca vai conseguir enxergar. Certo. E no fim das contas, qual foi o tamanho do impacto de toda essa investigação complexa? Bom, a resposta é: foi gigantesco. As ideias do Heidegger não só sacudiram a filosofia, mas, sabe, as ondas de choque se espalharam por tudo quanto é canto. Elas foram cruciais para o existencialismo do Sartre, para a hermenêutica do Gadamer, para o pós-estruturalismo, e influenciaram até a psicologia, a teoria literária e a arquitetura. É uma influência impossível de ignorar. No final, o grande feito de Heidegger foi este. Ele forçou a filosofia a olhar de novo para aquela pergunta lá do comecinho que tinha sido deixada de lado. Ele não deu respostas fáceis, mas reabriu um campo de investigação que continua muito vivo e nos desafiando até hoje. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, que traz toda a filosofia do Heidegger para um plano bem pessoal. Se um ser humano não é só mais um recurso no mundo, e se o seu tempo aqui é limitado, como então essa pessoa vai escolher ser?